Olha, gente, nos últimos meses o Estúdio Alesp recebeu diversos defensores e defensoras públicos para debater os direitos da população, especialmente abordar as atividades da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Trabalho importante e indispensável da instituição na defesa da população mais vulnerável do nosso Estado. Para auxiliar a instituição a traçar um plano estratégico que permita a expansão do seu atendimento ao maior número possível de pessoas, foi aberta a consulta pública no último dia, até o dia 23 de fevereiro, para que a sociedade envie suas propostas. E para falar sobre essa expansão, o quadro Fala Defensoria de hoje recebe o primeiro subdefensor público geral do Estado, Rafael Pitanga, que coordena esse processo. Defensor, seja muito bem-vindo, muito obrigado. É uma honra, mais uma vez, falar com o senhor e trazer esse processo tão importante que a Defensoria do Estado vem realizando. Uma alegria estar aqui, Guga, revê-lo mais uma vez, reencontrar os espectadores da TV Alesp. Legal, vamos contar um pouquinho como é esse processo, né? É uma defensoria que tem aí 18 anos, né? É uma defensoria jovem, né? Mas conta um pouquinho desse processo. De fato, no cenário nacional, a Defensoria de São Paulo foi uma das últimas 5 a serem criadas, é uma instituição jovem, mas que vem transformando esse acesso à justiça no estado de São Paulo. Temos indicadores muito interessantes, tanto do crescimento dos atendimentos da nossa instituição. Então, nesses 18 anos, embora a equipe não tenha aumentado tanto, o volume de atendimentos aumentou quase em 500% os atendimentos diretos, assim como também os índices de acesso à justiça. Lógico, a Defensoria busca muito a solução extrajudicial, mas os nossos indicadores de judicialização também dão a dimensão da importância do trabalho da Defensoria, que hoje, para ilustrar esses números, Guga, é campeã nos últimos 5 anos de acesso aos tribunais superiores. Então, a Defensoria de São Paulo é a instituição pública que mais levou casos da população carente, não apenas ao Tribunal de Justiça, mas também ao Superior Tribunal de Justiça, por exemplo. Então, temos dados importantes, mas, claro, há um desafio muito grande de pessoas a serem atendidas ainda. Exato, doutor. O senhor toca nessa questão, né? O desafio grande aí de pessoas a serem atendidas. E a gente faz uma reflexão. O que é necessário fazer para abranger mais pessoas que necessitam desse atendimento? Porque, por incrível que pareça, muitos não sabem ainda que podem recorrer à defensoria ou quando podem recorrer à defensoria. Perfeito. Esse trabalho de acesso à justiça, acesso a direitos, como é novo aqui no estado de São Paulo, né, o trabalho da Defensoria, essas parcerias, como é o caso da TV Alesp, são fundamentais para a gente fazer chegar à população carente esse conhecimento, não só de que tem direitos, mas que tem uma instituição que pode ajudar as pessoas necessitadas a buscar esses direitos. Então, esse é uma das vertentes da atuação, assim como atividades de educação em direitos, atividades que aproximam a Defensoria da população mais carente, outros tipos de atividade informativa e, sobretudo, a presença da Defensoria nas cidades do estado de São Paulo, sempre próximo ali à população, próximo às autoridades, buscando construir fluxos, formas de facilitar o acesso das pessoas vulneráveis aos seus direitos. Agora, doutor, é importante você explicar, né, quais os principais pontos dessa expansão atual e quais os objetivos aí que vocês pretendem alcançar aí dentro do contexto da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Perfeito. Hoje nós temos 788 defensoras e defensores. É uma das 3 piores proporções no país de defensores por número de pessoas vulneráveis. Mas, claro, é o que temos hoje e é um processo de expansão, de avanço da defensoria, como eu falei há pouco, que cresceu o número de atendimentos mesmo com essa pequena estrutura. São essas escolhas trágicas que a administração pública precisa fazer com poucos recursos de atender mais. Então, o objetivo da nossa expansão é acertar o máximo possível, é destinar essas peças, esses novos defensores aprovados em concurso que chegam cheios de energia para os locais em que vão impactar mais a população vulnerável do Estado. Com isso, Guga, a gente fez um conjunto de ações que visam maximizar esse acerto. Envolvem aquele modelo tradicional de abertura de novas unidades da Defensoria em outras cidades do Estado, mas também novas ações que vão garantir que haja uma presença de defensoras e defensores atuando coletivamente nas cidades que não têm defensoria, fortalecer aquelas ações itinerantes que levam a defensoria nesses municípios que não contam com o nosso atendimento, além, claro, de um atendimento digital por todo o Estado. A Defensoria avançou muito, a TV Alesp nos auxilia nessa divulgação, avançou muito nas ferramentas digitais e aí a gente tem potencial para levar novos projetos da instituição para todo o Estado de São Paulo. Pois é, o senhor falou um fator que é importantíssimo, né? Até com a pandemia, as pessoas se acostumaram a usar esses meios digitais, né? Então, assim, especificamente, né? Quais as ações
como a pessoa pode usar o serviço da Defensoria no modo digital e quais as ações permitidas, né? Se consultas, audiências, como é que funciona? Hoje em dia, a Defensoria tem várias iniciativas relacionadas ao universo digital. Tem aquelas em que a gente busca ativamente os cidadãos, então, por exemplo, as pessoas que estão no sistema penitenciário, que estão na Fundação Casa, que têm um atendimento por vídeo ou presencial, claro, com os defensores. Mas pensando na população em geral, é muito simples acessar a Defensoria. Primeiro, temos no nosso site um robô, um chatbot, que viabiliza esse primeiro agendamento na instituição ou até aquele direcionamento para a instituição correta. Muitas vezes as pessoas buscam a Defensoria, mas precisam buscar o INSS, a Defensoria Federal, a Justiça Trabalhista. Então, esse robô nos auxilia. Claro, a pessoa também sempre pode ligar para o 0800, essa ligação gratuita para o 0800 773 4340, que é o canal de agendamento da Defensoria, ou buscar esse agendamento diretamente numa das unidades da instituição por todo o Estado. Lembrando que onde não há unidade da Defensoria, a gente tem instituições parceiras que viabilizam esse atendimento à população, custeadas pela Defensoria Pública. Agora, doutor, outro fator que é interessante, ano passado foi discutido e aprovado aqui no plenário, né, um projeto que criava cargos, ou seja, a expansão da Defensoria, né, aprovado por nós deputados e deputadas. O que isso impactou, né, nesse processo aí de aumento do atendimento da Defensoria? Guga, a trajetória de crescimento da Defensoria está intimamente ligada aqui ao trabalho do Legislativo Paulista, que é parceiro de todas as horas na expansão do nosso atendimento à população. Esse projeto que foi aprovado no último ano, o projeto 55 de 2022, é fundamental para a instituição e o impacto dele é na estruturação da nossa instituição. No que se refere à expansão, o projeto prevê cargos de funcionários de nível médio, nível superior, que vão viabilizar a abertura de novas unidades, mas mais do que isso, o projeto traz uma estrutura de apoio para a Defensoria que não existia, com a criação de cargos de assessoramento jurídico e outros cargos que vão auxiliar também as estruturas administrativas a prestar um serviço maior, né, melhor para a população. Para ilustrar esses números, hoje, fazendo cerca de 2 milhões e 300 mil atendimentos, a Defensoria conta com apenas 788 defensoras e defensores e apenas aproximadamente 940 servidores. Então, é uma equipe muito enxuta. Esse projeto agrega 650 novos cargos ao quadro de apoio e, com isso, dá um potencial da gente crescer na nossa atuação muito importante. Mas qual que é a importância, doutor, da participação da sociedade civil nesse processo? A Defensoria foi criada com uma vertente de participação democrática, participação social bastante rica, né? Então, nesse processo em que a gente está discutindo como atender mais e melhor a população de todo o Estado, a participação da própria sociedade civil é algo essencial para que nós possamos, de fato, acertar nas nossas escolhas. Claro, é um valor em si para a Defensoria, enquanto instituição, essa participação, essa proximidade com as pessoas atendidas pela instituição e, sobretudo, nesses momentos em que a gente vai discutir as necessidades da população e como a Defensoria alcança, né, essa população e cumpre as suas responsabilidades constitucionais de atendê-la, de garantir direitos. Ouvir as pessoas é sempre importante, é o que faz o Parlamento, é o que precisa fazer a Defensoria. Então, por isso essa divulgação aqui é tão válida e importante para a nossa instituição. Doutor, outra coisa que eu acho importante a gente elencar, né, é no que a Defensoria ela pode atender a população que nos assiste aqui. Às vezes é o que eu falo, né, a população não chega à informação, mas qualquer tipo de necessidade, né, de defesa judicial, a Defensoria ela está à disposição. Quais os critérios? Quais as regras? Eu acho importante a gente explicar. Sem dúvidas, Guga. Todas as matérias que podem ser levadas à Justiça Estadual são de conhecimento da Defensoria Pública. Então, o grande volume de atendimento da instituição é relacionado à área de família. Então, as pessoas que precisam de um divórcio, de uma regularização ali do rompimento da união estável, pensão alimentícia, regulamentação de guarda e visitas, mas todas as áreas. Então, na área civil, na área de fazenda pública, né, as demandas de saúde que chegam à Defensoria Pública, temas relacionados à infância e juventude, à proteção de defesas de direitos das mulheres em situação de violência, enfim, uma gama bastante abrangente de ações que envolvem essa orientação jurídica, esclarecer as dúvidas das pessoas, temas relacionados a direito do consumidor, enfim, também assistência em processos judiciais. Muitas vezes a pessoa está sendo processada, não tem condições de custear um advogado e, diante dessa situação de vulnerabilidade, precisa de uma instituição que preste um serviço de qualidade para essa atuação na defesa de direitos das pessoas mais vulneráveis. Agora é importante, existe algum limite de renda que a pessoa não possa procurar, por exemplo, a Defensoria Pública, né? A gente sabe, e é importante você explicar,
quando o juiz determina o réu ou, né, o solicitante ele não tem condição de pagar e ele dá como, né, a justiça pública. É a defensoria que trata disso ou não? É importante a gente mostrar a diferença. Tem várias hipóteses previstas na lei que atribuem a responsabilidade à defensoria na defesa de direitos de pessoas vulneráveis. Eu já citei aqui a atuação na área criminal, né, é uma delas, em que a pessoa que não contratou um advogado, ela vai ter automaticamente nomeada a Defensoria Pública para atuar, e há situações de vulnerabilidade diversas, né? Lógico que a Constituição traz como vetor principal a vulnerabilidade socioeconômica, né, a impossibilidade de contratar um advogado, mas há outros exemplos de vulnerabilidade que vão trazer a necessidade de atuação da Defensoria. Então, a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma delas, assim como a gente relativiza. Todo caso concreto é que é analisado para verificar se há ou não hipossuficiência. Então, uma mulher em situação de violência que está sendo privada do patrimônio da família, ela de fato não tem recursos, ainda que a renda familiar possa ser mais elevada. Assim como as situações concretas em que a pessoa, embora tem ali renda superior a 3 salários mínimos, há uma flexibilização, como pessoas com deficiência, idosos, enfim, outros fatores que vulnerabilizam aquela família. Tá, importante também como a população ela pode contribuir nesse chamamento e nesse plano de expansão aí da Defensoria. Perfeito, Guga. A Defensoria, a primeira Subdefensoria Geral, apresentou a proposta e agora essa proposta é do Conselho Superior da instituição, que já tem trazido ricas contribuições e que agora abre esse processo de oitiva da população. Basta ingressar no nosso site da Defensoria Pública, as pessoas que quiserem e puderem participar já vão ver uma notícia fixada na página inicial do nosso site que trata das explicações da proposta de expansão institucional e tem os caminhos para que a população possa participar, contribuir, apresentar a sua opinião, sugestões sobre esse processo. Então é bastante simples, pelo site da Defensoria, o defensoria.sp.def.br, ali já vai haver uma notícia fixada, o mapa do Estado de São Paulo e informações sobre a proposta de expansão. E dentro dessa proposta de expansão, você citou mais ou menos 650 cargos novos, né? Hoje são 900, é isso? Hoje são 900 cargos previstos em lei de defensoras e defensores, dos quais 788 já estão ocupados. Okay. A expansão trata de 70 cargos, a distribuição de 70 cargos para dar posse a essas pessoas aprovadas em concurso e trata de outras iniciativas digitais também com mais cargos para que a gente consiga atender a população. E temos ainda uma discussão interna dos 650 cargos, esses aprovados aqui no quadro de apoio da Alesp, mas não são diretamente objeto desse processo, embora agora também haja essa discussão de como destinar e auxiliar nesse serviço prestado à população. Sim, importante, doutor Rafael. Então é importante a gente falar também, né? População que nos assiste precisa do trabalho da Defensoria. Como procurar a Defensoria? Quais os principais meios? Aí a gente sabe que hoje a internet, sem dúvida nenhuma, é o caminho, mas também ele pode procurar qualquer escritório da Defensoria. Como é que ele se informa em relação a isso? Nosso objetivo é facilitar esse acesso das pessoas. Por isso, por exemplo, que a Defensoria quer fortalecer a atuação itinerante, por isso que a Defensoria tem parceria com vários órgãos públicos. Aqui na Alesp, por exemplo, há um posto de atendimento à população. No Centro de Integração da Cidadania, a Defensoria está presente para atender a população. E, claro, o canal tradicional hoje é o nosso site, como você mencionou, Guga, esse acesso muito simplificado. Ali tem as informações, tem cartilhas e tem um chatbot, o DEF, um robozinho que ajuda nesse atendimento. Como nem todo mundo tem acesso à internet, também temos um 0800, o 0800 773 4340, que facilita esse acesso, ligação gratuita de todo o Estado. E, por fim, o comparecimento presencial nas unidades da Defensoria para agendar esse primeiro atendimento. Então, são múltiplas formas, sempre buscando facilitar esse acesso para as pessoas vulneráveis. Olha, doutor, não posso perder essa oportunidade também como primeiro, né, subdefensor aqui nos visitando, para falar um pouquinho, né, das queixas que aparecem. Você falou da mulher, mas e das crianças e dos adolescentes? Muita coisa relacionada também a um tema muito caro para a Defensoria, né? Sem sombra de dúvidas, Guga. A Constituição Federal estabelece a prioridade de atuação em prol das crianças e dos adolescentes. Eu, particularmente, sou defensor público da área da infância e juventude, então tenho um afeto especial por essa área, que é a área da minha atuação profissional. Lógico que agora estou afastado, mas em breve volto para a minha função. Mas são diversas áreas, né? Todas elas fazem o nosso trabalho ser muito gratificante, porque vai tratar desse acesso a direitos para as pessoas mais vulneráveis. Então, imagine uma mãe, às vezes desempregada, que tem o seu filho que tem direito
aos alimentos e que às vezes não tem nem o nome do pai na certidão de nascimento. Imagine uma pessoa que tem o seu familiar necessitando de um tratamento de saúde urgente e que não consegue esse acesso, seja por falta de informação, por não encontrar os caminhos adequados ou de fato pela negativa, né, de acesso a esse direito. Então é uma atuação bastante ampla. Em volume, de fato, a área de família é aquela que tem o maior número de atendimentos, mas são cerca de 1 milhão de processos judiciais que a Defensoria toca por ano, fora toda a atuação extrajudicial, que aí vai redundar nesses 2.300.000 atendimentos diretos e mais um grande número de atendimentos indiretos nessas parcerias que são custeadas pela Defensoria. Doutor Rafael, quero agradecer, a sua participação aqui conosco no Estúdio Alesp, sempre portas abertas, nesse quadro tão importante que a gente presta serviço para a população do estado de São Paulo, que é o Fala Defensoria, e o senhor está sempre convidado a voltar, mas toda semana alguém da Defensoria está aqui conosco para trazer essas informações. Nós que agradecemos, Guga, essa parceria é muito rica para a Defensoria, tem chegado às pessoas essas informações, seja no Fala Defensoria, no Minuto Defensoria também, todas essas ações em conjunto com a Alesp que propiciam essa educação cidadã, que é o objetivo também da Defensoria Pública e que o Legislativo faz com inúmeras ações. Então agradeço, uma alegria revê-lo. Muito obrigado, doutor, pela participação importante. Se você precisar da Defensoria Pública, aqui o prédio da Alesp também tem um posto da Defensoria que pode atender toda a população que precisa. Então é só vir aqui, Avenida Pedro Álvares Cabral, número 200. Nós temos aqui o posto da Defensoria Pública para atender a população. E olha,